Tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? É, espero que todos tiveram um ótimo final de semana, se divertiram, descansaram, relaxaram, que nós vamos começar mais uma semana aí de aula, certo? Esta semana aqui nós vamos estar estudando história, geografia e talvez um pouquinho de educação física, ok? Vamos ver aí o desenrolar dos estudos, né? Tudo bem? Hoje, dia 14 de setembro, segunda-feira, né? Manda a preguiça bem embora e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar com história. Nós vamos estar na página 29, tá? Dessa apostila que eu mandei para vocês no grupo lá. Nós vamos estudar da página 29 até uma parte do 33, porque uma parte é história e outra parte é geografia. E nós vamos concluir hoje somente história. Tem bastante atividades, tem bastante desafio, mas nada que vocês não vão conseguir realizar, tá ok? Então, bora lá. História. A origem da humanidade e suas organizações. Nós já trabalhamos isso, né, na lição anterior e vamos dar continuidade. Nas atividades anteriores, vimos a relação da humanidade com o tempo e o espaço que ela ocupa. Vimos também que, com o passar do tempo, muitas coisas sofrem mudanças e outras permanências. Lembra que nós já falamos sobre isso, né? Como sempre foram. Agora que já compreendemos a dinâmica na relação da humanidade com o tempo e o espaço, vamos entender qual a origem da humanidade. Vamos lá. Você sabe qual a origem da humanidade? Como é que surgiu o primeiro humano, né? Se não sabe, hoje vamos aprender. Existem duas formas conhecidas de se explicar a origem da humanidade. Uma delas é religiosa, baseado no criacionismo. Mas o que é criacionismo, afinal? Nós vamos descobrir daqui a pouco. E a outra científica chama de evolucionismo, ok? Então, tem essas duas formas de entender a origem, né? Uns acreditam no criacionismo e outros acreditam no evolucionismo, tudo bem? Vejam que essas duas palavrinhas aí estão sublinhadas, ok? Então, vai estar pedindo lá no desafio sobre essas palavrinhas, tudo bem? Então, vamos continuar. Nesse material, vamos nos ater somente às explicações científicas do surgimento da humanidade. Estudos científicos buscam entender como e quando os seres humanos passaram a existir. Apesar de existirem diferentes teorias que tentam explicar a sua origem, em uma coisa elas concordam. O ser humano demorou milhões de anos sofrendo transformações e adaptações até se tornar o que é agora. Os cientistas afirmam que os nossos mais velhos ancestrais teriam evoluído de um ser em comum, semelhante aos antropóides atuais. Esse processo pelo qual um tipo de ser vivo evolui e transforma-se em outro é chamado evolução. Olha só, nesse texto aí também, ele vem a explicativa de forma científica, né? E também tem três palavrinhas aí sublinhadas: teorias,
ancestrais antropóides, ok? Então, fica ligadinho nessas palavrinhas aí, vamos lá. Você já observou na leitura no texto que fizemos até aqui que existem algumas palavras em destaque sublinhadas? É que eu falei para vocês, né? São aquelas 5 palavrinhas lá. Você sabe o que elas significam? É muito importante que você saiba o significado dessas palavras para poder compreender o texto. Por isso, faça uma pesquisa do significado das palavras sublinhadas no texto, preenchendo o quadro abaixo. Lembra que sempre, quando nós começávamos a fazer a leitura, quando aparecia uma palavrinha diferente, eu trazia a pesquisa da palavra para explicar para vocês poderem compreender o que vocês estavam lendo? Pois é, hoje o desafio é diferente. Vocês vão pesquisar. Ah, professora, mas como eu posso pesquisar? Tem maioria de vocês que tem dicionário em casa, certo? Aí você pode pegar o dicionário e olhar esta palavra e ver o significado. Ah, professora, eu não tenho dicionário em casa. Mas você pode pegar o celular, aí vocês vão lá no Google e pesquisa a palavra, coloca a palavrinha. Significado, por exemplo, a primeira palavra que vocês vão pesquisar é o criacionismo, que está lá no primeiro, lá no comecinho, lá, ó, aquele lá. Criacionismo, você coloca lá no Google o que significa criacionismo. Aí você vai colocar lá a palavrinha na frente, vamos voltar lá, para vocês poderem entender bem o que vai para fazer, né? Para não ficar dúvida. Então, aqui, ó. Aqui você vai colocar a palavrinha criacionismo. E aqui, significado, você vai escrever o que significa. Não precisa copiar tudo que vai estar escrito lá, porque às vezes vem falando um monte de coisa, você vai só colocar o que você entendeu. Não, criacionismo quer dizer isso, você vai colocar ali. Tudo bem? Para simplificar, mas vocês vão ter que copiar e vocês é que vão pesquisar. Por quê? Na lição anterior, eu trazia para vocês o significado, certo? Toda palavrinha diferente, eu buscava lá o significado, lia e explicava para vocês. Mas vocês também têm que aprender a pesquisar, certo? E na própria lição já veio pedindo. Aí, qual que é a próxima palavra, professora? A primeira é o criacionismo. A segunda palavra é evolucionismo, ok? A segunda palavra que vocês vão pesquisar. Quem tiver dicionário, procura lá no dicionário. Quem não tiver dicionário, vai no Google, tá bom? Pesquisa significado dessa palavra. Aí ele vai mostrar para você o significado, tá bom? A terceira palavra, teoria, tá bom? Teoria. A quarta palavra, ancestrais, tudo bem? E a quinta palavra, antropóides, ok? Então, essas palavras sublinhadas, são 5 palavrinhas, vocês vão estar preenchendo aqui, nesse quadro. Aqui vocês vão colocar a palavra, aqui vocês vão colocar o significado da palavra, tudo bem? Todo mundo entendeu? Não teve dúvida, né? Como eu disse, vai ter bastante desafios aí, bastantes atividades e que vocês vão ter que pesquisar de alguma forma, tá bom? Bora lá. Esse próximo desafio que tá aí juntinho, coladinho com esse aí, vem falando ancestrais paternos, ancestrais maternos. Vocês vão pesquisar a palavra ancestrais e colocar nesse quadro aqui e vão descobrir que significa os nossos ancestrais são aqueles nossos antepassados, são os que deram origem para nossas vidas, ok? Então aqui paterno é do pai de vocês, materno é da mãe de vocês. Na primeira linha,
na primeira linha aqui, você vai colocar o seu nome, ok? O seu nome vai repetir, tanto do lado de lá como do lado de cá. Tanto do lado da mãe, como do lado do pai, o seu nome vai repetir. Aí o próximo nome vai ser o nome da sua vó ou vô paterno, do lado do pai, tá bom? Aí, primeiro é o seu nome, aí o segundo é o nome do seu pai ou da sua mãe, ou pode ser dos dois, não tem problema. Aí o terceiro vai ser dos seus avós, do lado do pai. Aí depois vai ser bisavó, do lado do pai, ok? E aí vocês vão pesquisando. Sempre o pai do meu pai, o pai do meu pai, vai colocando, vocês vão ver até onde que vocês conseguem colocar aí os ancestrais da parte do pai. E depois vocês passam para o lado da mãe. Primeiro é o nome de vocês, segundo é o nome do pai e a mãe, depois da avó e do vô do lado da mãe. E assim vai indo. Aí vamos ver quem que vai conseguir, porque tem alguns que falam assim, parou só tendo vó, bisavó e não sei mais, né? Mas outros vão saber colocar até lá na última linha, tudo bem? Todo mundo entendeu? Então essa aí também é um desafio para vocês estarem aí pesquisando os ancestrais, tá? Do lado do pai e do lado da mãe, tudo bem? Então vamos lá, vamos pro próximo. Vou continuar a leitura. Como vimos, o ser humano não evolui de uma hora para outra. Isso ocorreu em etapas que duraram milhares, milhões de anos. Esse processo permitiu que o ser humano, que possuía cérebro pequeno, dentes e maxilares grandes, projetados para frente, passasse a ter cérebros maiores e maxilares pequenos. Veja na interessante imagem ao lado a evolução nos crânios antropóides. Vou repetir que essa leitura que nós estamos fazendo está em cima da teoria que é a teoria evolucionismo, tá? Que não é do criacionismo, tudo bem? Que existem dois tipos, né, de teoria da origem do ser humano, mas no caso, essa que nós estamos lendo, que a lição trouxe para nós, é em cima do evolucionismo, tudo bem? Então, aí vocês podem observar que na teoria do evolucionismo, né, o homem, ele tinha o crânio desta forma e foi se transformando até chegar aonde é no dia de hoje que nós vemos, certo? Na teoria do evolucionismo, tá bom? Antes, os seres humanos andavam curvados e se apoiavam com o auxílio das mãos. Com o passar do tempo, passaram a andar eretos e com as mãos livres passaram a usar ferramentas. Dessa forma, os pés, as mãos e todo o corpo passaram a se modificar, adaptando às suas novas formas de se relacionar com o mundo, ok? Como traz aqui na figura, né? Vou repetir. Isso aqui é uma teoria evolucionismo, tá bom? Eles acreditam que o primeiro homem veio dessa forma e foi transformando até chegar nesse tipo, ok? Mas aí, quando vocês fizerem a pesquisa, vocês podem estar também aprofundando no criacionismo, certo? E aí vocês vão poder também estarem observando a outra, ok? E como sabemos de tudo isso? É uma pergunta, né? Como é que o homem, hoje, igual nós estudamos, que existiu a pré-história, aí deu início à história a partir da escrita, né? Começou a história, e se passaram anos, muitos anos, como é que o homem sabe falar sobre isso?
né? Então, lá, é simples. A presença do ser humano deixa marca no tempo e no espaço, que chamamos de vestígios. Lembra que nós também falamos sobre isso? Que os historiadores, eles usavam de vestígios, de hipótese, né? Em cima do que eles encontravam, que era uma pintura na parede, um osso, né, enterrado, como até no dia de hoje, às vezes localizam algum tipo de osso, né, de ossada. Então, em cima disso, vestígios, hipóteses, eles acreditam dessa forma, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Essa foi fácil de explicar, mas não é tão fácil assim encontrar, selecionar e analisar esses vestígios. Ainda mais esses que foram deixados há milhões de anos. A maioria dos vestígios deixados se tratam de ferramentas, que muitas vezes eram feitos de madeira, ossos e pedra. Outros vestígios são os restos de fogueira, pinturas nas rochas e os fósseis humanos. É do estudo desses vestígios que os cientistas formulam hipóteses e tiram suas conclusões, que chamam de teoria, ok? E nós sabemos que essa teoria está baseado no evolucionismo, ok? E nós sabemos que a outra que se acreditam, né, na origem humana, uma delas é a religiosa, baseado no criacionismo, né, que é onde traz que foi o próprio Deus quem criou o homem, né? E não criou o homem dessa forma como o evolucionismo está nos trazendo, né? Que Deus, ele criou o homem já perfeito, né? Do jeito que nós somos hoje, certo? Deus criou como está baseado na Bíblia, né? Então, é dessa forma que é o criacionismo, ok? Então, vamos continuar aí a nossa leitura. E mais desafio, né? Faça uma breve pesquisa e descreva quais as primeiras ferramentas utilizadas pelo homem. Lembra que nós estudamos sobre isso? Que eu trouxe para vocês quais eram as primeiras ferramentas? Então, quem já tiver de cabeça, né, lembrar de como que foi, vai ser fácil. Mas quem não lembrar, não tem problema. É só pesquisar, que vocês vão encontrar tudinho lá. Pesquisem lá no Google as primeiras ferramentas utilizadas pelos homens. E aí lá vai estar descrito e vocês vão escrever aí. Tudo bem? Isso daí vocês vão estar pesquisando para nos trazer. Vamos lá, mais desafios. Precisamos compreender o significado das palavras vestígio e hipótese. Isso aí eu expliquei lá na nossa lição anterior. Mas agora vocês vão estar pesquisando e vocês vão estar anotando aí na lição, tá? Faça essa pesquisa e escreva no quadro abaixo a palavra vestígio. Qual que é o significado dela? Vocês vão escrever aí, tá? O significado de vestígio e depois vocês vão pesquisar hipótese. Vocês vão escrever também o significado da hipótese, ok? Nós já trabalhamos isso aí tem na outra lição, eu trouxe avulso também, mas é a sua vez agora, né? Porque é importante vocês estarem pesquisando as palavrinhas diferentes para vocês poderem compreender a leitura. Lembra que eu sempre falo isso? Porque é importante vocês compreenderem, não só ler. Tem criança que sabe ler perfeitamente, ler mas no final, se você fizer uma pergunta para ela, ela não sabe responder, porque ela não compreendeu a leitura. Agora, quando você entende cada palavra, o que quer dizer,
se a pessoa perguntar para você o que você leu, você vai saber falar, certo? Então, vamos continuar que ainda tem desafio aí. Hoje está cheio de desafios. O texto traz informações sobre as mudanças que aconteceram entre os primeiros seres humanos e os humanos modernos. No quadro abaixo, descreva quais as características de cada um. Vamos lá. Nós sabemos que na teoria do evolucionismo, né? Se vocês forem lá observar lá a figura, eles usavam roupas de animais, né? Às vezes até andavam pelados e depois passaram a usar roupa de animais para depois chegarem nas roupas atuais, certo? Podemos dizer que tanto no criacionismo como no evolucionismo, nas duas situações, ocorreu a mesma forma. Porque o homem, quando ele foi criado, ele não se dava pela sua nudez, né? E depois ele passou a usar roupas de animais, porque naquela época não existia máquina de costurar, né? Não existia costureira como no dia de hoje, né? Não existia lojas para você ir lá comprar. Então, podemos assim descrever tanto como de um como de outro, certo? Vocês vão colocar aqui que mudanças ocorreram entre os primeiros seres humanos e os humanos modernos, né? Que os primeiros usavam roupas de animais, né? Aí depois, no moderno, passou a usar roupas de tecido, né? Os primeiros humanos, eles matavam os animais, né? E assavam no fogo. E já os modernos, eles compram o alimento no mercado, né? E já usa o fogão, né? Para poder estar fazendo o seu alimento, ou até mesmo restaurante, usa um restaurante, né? Na maioria também come e já de marmita, de restaurante. Que mais que nós podemos... tipo de armas, né? Que quando os primeiros humanos usavam as ferramentas, flechas, facas, e hoje as ferramentas dos humanos modernos notebook, celular, né? Carro, certo? E aí vocês vão pensando aí, ó, tem quantas linhas aí para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês têm que pensar pelo menos 5 tipos, tá? Que era usado no primeiro humano e como é no do moderno hoje. Tudo bem? Vocês entenderam aí o que é para fazer, né? Então, bora lá. Depois de ter lido o texto e realizado suas pesquisas, aí vocês já fizeram tudo, né? Já leram lá o textinho, já fizeram a pesquisa, já compreenderam o que vocês leram, o que vocês estão fazendo. Proponho que façamos como os cientistas. Formule uma hipótese de como, quando e onde surgiu o ser humano, como ele era e como ele ficou. Então, vocês vão fazer mais ou menos uma produção de texto do que vocês compreenderam de tudo que vocês fizeram aí, tá bom? Vocês vão estar escrevendo, né? Vocês façam um título, né? Como tá falando ali, como ele era e como ele ficou. Então, vocês podem colocar o primeiro ser humano, ou como era o homem antes, o título, certo? E aí vocês vão descrever com as suas palavras aí sobre tudo isso que nós lemos, tá bom? Eu acho que não é difícil, né? Mas se ficar em dúvida, pode me mandar um alôzinho aí no privado. Professora, eu não entendi, me explica direito. Alguns já entenderam. Ah, já sei, professor, o que é para fazer? Já tá até fazendo já aí, né? Mas tem alguém que ainda fica assim meio pensativo. Mas como, professora, como é que eu começo?
pode me mandar um áudio aí me perguntando, né? E eu vou estar com o maior prazer explicando, abrindo assim o leque para poder entender e para vocês poderem fazer, tá bom? Procurem preencher todas as linhas, tá bom? Porque não são muitas linhas, certo? Porque você vai ter que colocar o título, pular uma linha do título para dar início, né, na sua produção. Não esqueçam que sempre é parágrafo quando começa, letra maiúscula sempre quando inicia ou depois de ponto. Tudo isso é importante, tá bom? Não deixam de esquecer. Falar, porque eu tô aqui em casa, tô fazendo aqui sozinho. Não, senhores, quando vocês mandarem a foto para mim, eu vou falar. Tá bom? E principalmente letras bem bonitas, bem redondinhas, bem caprichadinho, para mim poder entender o que vocês estão escrevendo, tá bom? E aí, por hoje só, a nossa atividade de hoje é ler novamente, vocês vão ler aí em casa, hein? Ler em casa a página da 29 ao 33, que foi as páginas que nós estudamos no dia de hoje, tá? Responder, porque só tem perguntinhas na página 30, 32 e 33, parte do 33, né? A outra parte é geografia, nós vamos estar trabalhando amanhã. E um beijo no coração de cada um de vocês. Tenha uma ótima tarde de aula. Qualquer dúvida, qualquer situação, pode me chamar. Estou à disposição de vocês, tá bom? Até às 18 horas, ok? Tchau e até amanhã.